Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Ibovespa, uma queda finalizando com uma queda de 0,88. A gente chegar a cair quase 2% no pior momento do dia, bateu 100 mil pontos, por conta de mais um pregão em queda das commodities metálicas, né? Que é aí minério de ferro. Hoje, né, feriado na China, só para lembrar. Né, minério de ferro hoje nem teve cotação, Rafael. Não teve, né? Mas a gente teve algumas notícias reforçando aquela questão que o governo chinês ele está mais para derrubar o preço do que incentivar o preço, né? Então isso acabou pegando o setor na expectativa que amanhã, na reabertura da bolsa chinesa, reabertura dos futuros do minério de ferro, isso impacte, né, negativamente. E também mais um dia de queda do setor de varejo, né, fim dos incentivos fiscais, é o governo onerando o fator produtivo, né, em troca, enfim, né, não é discussão aqui, mas é mais uma, isso acaba afetando, né, o varejo é afetado diretamente. Ontem eu postei para vocês lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, né, Rafa Infobolso, me segue lá, postei para vocês uma lista do JP Morgan, dos principais afetados. Hoje eu também postei, né, dá uma olhada lá também, do Itaú. O Itaú fez um cálculo em relação ao PL, né, o preço-lucro, quanto isso é afetado. E basicamente são os mesmos nomes, né? Arezo, o Grupo Mateus, o Centauro e Soma, né, são os mais afetados. Beleza? Então a gente teve esses dois momentos, né, duas forças pressionando o Ibovespa. Como eu disse, né, da China, tem um Ministério do Planejamento chinês, que é o NDRC, que é o China National Development and Reform Commission. Tá? Que seria o Ministério do Planejamento. Ele hoje reforçou mais uma vez o recado, né, que continua de olho no mercado futuro de minério de ferro e que vai aumentar a supervisão regulatória para manter a ordem normal do mercado, né? E seguem também os mesmos rumores não, ainda segue aquela proibição que o governo chinês fez lá em março, que as siderúrgicas chinesas deveriam reduzir a produção, né, por conta de poluição, mas também é outra medida para controlar o preço. E por que isso? Por que isso? Tá? Segundo trimestre, antes de começar lá, tem um período na China que eles começam as construções para quando chegar no inverno já está tudo resolvido, está tudo certo. Então eles começam no segundo trimestre, né, para fechar o ano, tudo tranquilo, sem problemas por conta do inverno. Então, segundo trimestre geralmente tem uma demanda maior em relação à construção civil. E aí, outra coisa importante que está acontecendo, tem a questão dos estoques, né? No feriado chinês, no último feriado, não nesse, no último, a gente viu os registros apontando uma queda expressiva dos estoques nos portos chineses, né? Então a gente tem, teoricamente, uma demanda maior, uma oferta restrita. E aí, para tentar controlar isso, né, do mesmo jeito que o OPEP cortou o preço do petróleo para fazer ele subir, o governo chinês vem fazendo essas medidas para tentar controlar o preço do minério de ferro. Tá? Mas se não, acredito eu, tá? Se não tivesse essas medidas, poderia abrir espaço para o minério de ferro até tentar superar aí o 130, de fato, se consolidar acima do 130 mais uma vez, ir lá para o 135, ou sei lá, no cenário muito otimista para o 140. Tá? E por isso, eu acho que nesse quesito, né, para quem gosta, a gente vai falar um pouquinho de Vale no gráfico, acho que vale a pena ficar esperto no papel. Tá? A gente vai falar sobre isso, beleza? Bom, do setor de varejo a gente já conversou, a gente vai passar também pelo gráfico. O mercado caiu 0,88, como eu falei, chegou a cair 2%. E o que não fez o mercado fechar na mínima? Né? Basicamente foram o desempenho bom dos bancos relativamente, a gente vai dar uma olhada, e Petrobras. Petrobras virou,
fechou em alta, aí com uma alta de 0,83, mas fechou em alta, estava uma queda boa, depois que negou que recebeu uma proposta do governo para alterar a política de preços, né? E também, o que me assusta muito, e que é aí que eu falo, alguém está muito errado nesse mercado, é a questão da curva de juros. A curva de juros segue, a gente vai dar uma olhada também, caindo. Hoje a gente teve uma boa notícia, o Tesouro conseguiu captar 2,25 bi, né, emissão de bonds de 10 anos no mercado internacional. A expectativa era de 1 bi de demanda, né, veio muito mais forte, conseguiu uma taxa melhor, tudo isso. Isso é bom, né, mostra o apetite do mercado internacional pela nossa taxa de juros, né, acho que faz sentido, e isso é bom para a receita, né, isso é muito bom para a receita. Então, dito tudo isso, vamos olhar o gráfico e entender como é que foi esse fechamento. Vamos lá? Bom, Ibovespa, como a gente falou, esses 100 mil pontos, hoje bateu o que eu falei, bateu 99.897. Esses 100 mil pontos é o ponto mais importante, né? Aqui esse fundo intermediário. Se não conseguir segurar por aqui, é espaço para manutenção da tendência de baixo de curtíssimo prazo e em busca dos 97, ou até mesmo ir para os 90 mil pontos, né? Não dá para duvidar disso, porque a tendência é de baixa no curtíssimo prazo. Se eventualmente segurar por aqui e romper a média móvel de 21, a gente começa a desenhar, né, um sinal de reversão e quem sabe romper esses 104 mil pontos para fazer um repique maior e por aqui e aqui encontrar uma força vendedora bem importante, tá? Então, o mercado tenta, o que chama a atenção, né, que a gente vê aqui uma maior presença compradora nessas sombras inferiores, mas ainda está bem pesado, né? A gente vê o volume na venda forte ainda, o mercado já fez um repique, querendo ou não, né? Então, se perdeu 100 mil pontos, caminho aberto para a nova queda. Então vai ser decisivo o comportamento do mercado amanhã, né? Sexta-feira é feriado no mundo inteiro não, na China não tem, né? Nos países aí católicos, por assim dizer, né? O país colonizados por católicos, apesar que tem protestante, enfim, também não vou entrar nesse mérito. Feriado, né? Sexta-feira Santa, então as bolsas ao redor do mundo fechadas, Estados Unidos, Europa inclusive fica fechada até na segunda-feira, né? E aqui a gente vai estar fechado e vai repercutir o relatório de emprego só na segunda-feira. Então vai ser muito importante entender esse comportamento com 100 mil pontos. E aí entra o que eu falei para vocês de Vale. O papel voltou, né, nesse ponto, que foi o ponto de origem do movimento de alta de novembro, por onde passa a média móvel de 200, tá? Então aqui é um ponto de suporte bem importante, em que se eventualmente mostrar uma força compradora, né, IFR também está numa região de sobrevenda e tal, pode ser uma alternativa interessante, né? Pode ser uma alternativa interessante. No nosso caso da carteira do Infobolso, inclusive se você quer conhecer mais do Infobolso, entre aqui na descrição do vídeo e veja, né, as vantagens de participar do Infobolso, né? A gente está com 71% de caixa, né? E vem com muito caixa, então a gente conseguiu surfar bem esse movimento de correção do mercado desses últimos tempos, né? A gente vem surfando bem esses movimentos. Surfando bem não é ganhando necessariamente, né? A gente conseguiu conservar capital, né? Ganhar nesse mercado. A gente está com a carteira, como eu falei para vocês, a queda de 2%, uns 2%, né? Enquanto o mercado no mesmo período está caindo quase 10%, né? E se a gente contar a renda fixa, que é uma das coisas que a gente insistiu muito em novembro, por exemplo, e a gente deixou o caixa justamente rendendo CDI, justamente para isso, né? Se você juntar a renda fixa, a gente está com 1% positivo, enquanto o Ibovespa está caindo 10%. Né? Então, esse é um desempenho bem importante. Né?
que é estratégia, né? Quando é para colocar dinheiro em renda variável, a gente vai firme e forte. Se não é para colocar, a gente não coloca, né? Não tem porquê. Ah, mas uma carteira de ações. Bom, tudo bem, mas não preciso ficar comprando toda hora, né? Então, aqui é um ponto que eu gosto bastante. Se você gosta de vale ficar esperto por aqui, tá? Petrobras, né? Olha a vol que teve, né? Mais uma vez respeitou essa região dos 23,70, né? E fechou próximo da máxima. Aqui é um ponto de resistência importante. E por conta dessa notícia, essa reversão ajudou o Ibovespa nessa sombra inferior. Os bancos também tiveram um desempenho interessante, né? Bradesco subindo 0,84, Itaú ficou no 0 a 0, né? Mas está ótimo, tá? Banco do Brasil fica com uma ligeira queda também, meio no 0 a 0. Isso ajudou o Ibovespa de alguma forma, tá? Nesse queda das commodities metálicas, Gerdau voltando mais uma vez para a faixa dos R$24. Aqui é ponto muito importante. Se o papel não conseguir sustentar essa região, tem espaço para voltar para essa faixa aqui, fechar esse gap na região dos 22,70, tá? Então, são papéis, as blue chips, em especial Vale, voltando para um ponto bem interessante, beleza? Dos destaques negativos, né? Setor de varejo e como destaque principal, Natura, tendência forte de baixa. Se perder esse 11,85, espaço para voltar mais uma vez para a região dos R$10, tá? Como a gente falou lá das empresas que mais sofrem, Arezzo, é um papel que muita gente gosta, premium, tal, mas né, como vários papéis premiums do setor de varejo, sofrendo com isso, né, não é exclusividade de Arezzo, e assim, o papel perdeu um suporte importante, né? Se fechar a semana dessa forma, tem espaço para voltar. Será que é um gap aqui, alguma coisa? Deixa eu só dar uma olhada, que às vezes pode ser algum gap. Tem espaço para ir para esse gap aqui da região dos R$54, tá? Eu acho que assim, eu particularmente eu não conheço muita empresa, né? Sei que é muito boa, premium, e quem sabe entra no radar, né? Uma belíssima empresa aí para entrar no radar de oportunidade. Embraer, né? Também destaque de queda. Para quem quer vender, deixou um sinal de venda bem importante. Para quem ainda não fez parcial, aqui é obrigatório fazer uma parcial, né? Do outro lado, a gente teve a recuperação aí das empresas que estão nas mínimas históricas. Marisa subindo 6, aquele negócio. Se você quer comprar o papel, seu stop está curto. Mesma situação de Via Varejo. Quer comprar o papel? Ah, eu quero comprar o papel de alguma forma. Seu stop é a mínima aqui. Então, risco-retorno, pelo menos o risco-retorno é interessante se você quer arriscar nessas duas empresas que, querendo ou não, né, estão uma tendência de baixa muito, muito forte. Beleza? Bom, pessoal, então fica ligado. Amanhã, véspera de feriado, provavelmente a gente vai ter um volume um pouco menor. E quer falar? Agenda econômica. Agenda econômica não tem nada, tá? Então provavelmente vai ter uma sessão um pouco mais lenta, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.